Bom, antes até de compartilhar a tela, eu gostaria então, de agradecer novamente a presença de todos, né, todos os médicos aqui da nossa central que puderam estar aqui conosco, pela disponibilidade do tempo, né? A gente sabe que o tempo aí é escasso para todos, a gente tem muitas tarefas diárias, então eu vou tentar nessa reunião também não tomar o tempo muito dos doutores. Eu imagino que a nossa reunião aqui vai demorar uns 15 a 20 minutos e a gente vai encaminhando. Depois, doutores, se quiserem, podem também fazer alguma manifestação que tenha interesse. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Maciel, eu sou juiz substituto aqui na primeira vara de Patinga. Eu estou na função, né, de coordenador do Juizado Especial Federal aqui da nossa subseção. E dentro desse guarda-chuva aí da coordenação do juizado, tem também a coordenação da Central de Perícias, né? Estou nessa função aí para auxiliar o Dr. Walter, né, que é o diretor da nossa subseção, e atuo aí também junto com a Adélia, né, o Deison, o próprio Vanderlei, né, que estão aí no dia a dia também nessa interação com o nosso corpo aí de peritos. E o motivo da nossa reunião, dessa oportunidade que eu chamei todos, é porque a gente está sentindo, já é uma reunião que talvez até tivesse ter que acontecido há mais tempo, mas a gente sentiu a necessidade, a despeito aí do contato que vocês já desenvolvem rotineiramente, né, com a equipe da Central, com a Adélia e com os nossos servidores, a gente sentiu a necessidade de estreitar essa relação também com a nossa coordenação, para haver mais diálogo, né, entre os médicos e os juízes, permitir essa troca de experiências, ouvi-los, mas também que a gente possa dar alguns subsídios também para vocês de alinhamento estratégico, de valores e valores que a gente entende importantes aí para a Justiça Federal e para o serviço que a gente presta. Eu vou começar a compartilhar, só para orientar mais ou menos a minha exposição aqui. Vejam aí se tá aparecendo, por favor. Tá certo, doutor. Tá? Essa, então, como eu falei, é uma reunião de alinhamento, né? Para a gente ter certeza aí que a nossa central está atuando em harmonia com os demais serviços que a gente tem aqui na nossa Justiça Federal. E pensando na nossa Justiça Federal, é, e a importância da central nesse contexto, a primeira percepção que eu passo para vocês é a gente pensar como que a Justiça Federal interage, né, de forma mais direta com o público externo, né, que são os jurisdicionados e os advogados, né? E a gente pode pensar que essa interação ela acontece mais ou menos, a grosso modo, por três canais, né? E aqui eu falo de interação, não é aquela interação que é realizada através do processo, manifestação processual, papel, físico ou digital. Eu estou falando aquela intermediação mesmo, que é quando o jurisdicionado vem na nossa casa, lida diretamente com o nosso serviço, com os servidores, presencialmente, assim como quando acontece quando ele vai no banco, na escola, na prefeitura, no Detran, né? E nós sabemos que essa interação, o modo como ela se dá, como ela é moldada, é que forma a opinião que a população tem do serviço, né, judiciário, né? E é daí que eles extraem a opinião que eles vão carregar consigo sobre a Justiça Federal, sobre o serviço público em geral. E como acontece essa interação aqui na Justiça Federal, né? O primeiro o mais óbvio, é o atendimento ao público, né, que é exercido nos nossos cartórios, né, que é o atendimento em balcão, que é aí mediado pelos nossos servidores, estagiários, né, nosso corpo técnico propriamente dito, que é quando as partes, os advogados, vêm aqui para solicitar alguma coisa, obter algum documento, né, conversar com alguém para saber como que está o andamento do processo.
Uma outra forma de interação muito grande que a gente tem é na audiência, né? Quando é um ato, né, solene, é, aí mediado mesmo pelo juiz, que vai ter a colheita da prova ali também, com a presença das partes e dos advogados. Mas um outro grande canal de interação é justamente a perícia judicial, né? Essa perícia judicial, claro, mediada principalmente por vocês, né? Os médicos que atuam aqui na nossa subseção como perito, como auxiliares da justiça. E, em muitos casos, essa é a única oportunidade que o jurisdicionado vem ao fórum, né? Se a gente pensar aí, na maioria dos casos, benefício por incapacidade previdenciária, é a única prova que vai ser produzida, basicamente, no processo, né? Ela não, geralmente não acarreta uma audiência. Então, daí se vê que, para grande parte da clientela da nossa Justiça Federal, o conceito do Judiciário Federal que ela vai carregar consigo, muitas vezes é influenciado justamente por como ela vai ser tratada, acompanhada e durante esse exame médico que acontece na perícia judicial aqui na nossa casa. Daí a gente já vê que nós que estamos aqui na coordenação, nós juízes e o tribunal também, não pode se preocupar apenas em organizar o serviço cartorário, né? Manter. Boa tarde, doutor Walter. Tudo bem? O microfone está desligado. Boa tarde a Boa todos, doutor tarde. Eduardo, doutores, Davidson, Vanderlei, doutores, médicos, Boa Adélio. tarde, doutor. Por favor, fique à vontade, doutor Eduardo. Pode Obrigado prosseguir, pela à vontade. presença. Imagina, É, satisfação. mas aí eu estava dizendo que para a nossa coordenação, né, assim, para o judiciário como um todo, não faz sentido a gente organizar somente o nosso serviço cartorário, né, fazer um alinhamento com os nossos servidores, de quais são os valores da Justiça Federal, os princípios que ela deve buscar, né, a forma de atendimento, e não fazer a mesma coisa com os peritos, né, com os doutores. Porque a gente precisa que esse serviço seja mais ou menos harmônico com o que a gente pensa sobre a Justiça Federal, qual serviço a gente quer que ela preste para o cidadão, qual o conceito que ela deve ter junto à nossa população atendida. Então, é mais ou menos esse o motivo principal dessa reunião. A gente está buscando aqui essa sintonia fina entre o serviço que está sendo prestado na central com os demais serviços que a gente tem na nossa unidade jurisdicional, né, aqui na subseção de Ipatinga. E um dos valores mais caros aí da Justiça Federal, até pela qualificação do nosso corpo de servidores, a remuneração muito boa que a gente tem em comparação com a população em geral e também com o serviço público em si, também um número de processos talvez menor do que outros órgãos judiciários, um dos valores mais caros da Justiça Federal, isso desde a sua gênese, está no DNA da Justiça Federal, é prestar um serviço de excelência para o cidadão. Um atendimento humano, com escutativa, respeitando os direitos, né, com acolhimento. E isso sempre foi uma marca da Justiça Federal, né? Não sei se os doutores têm algum parente que milite na área judiciária, mas isso é uma constante, né? A gente tem muito mais o costume de ser elogiado do que de ser criticado, principalmente nessa questão da interação com o público, com os advogados. A gente goza desse prestígio, é uma coisa que a gente gostaria de manter, né? E isso eu acho que tem que também se harmonizar com o que a Central de Perícias faz, né? Isso tudo que eu estou falando é mais um reforço. A gente sabe que os doutores estão também cientes, eu não estou querendo também ensinar o padre a rezar a missa. É só mesmo a gente
reforçar e fortalecer esses laços, né? De saber que todos estamos na mesma página. Então, vendo aqui, é, esse slide aqui, eu tirei do site do tribunal, da nossa sexta região aqui, a missão da Justiça Federal, né? Garantir à sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva. E os valores: ética, respeito à cidadania e ao ser humano, sustentabilidade, transparência, qualidade, inovação e cooperação. É, eu quero só deixar claro também que o que a gente está tratando aqui não é sobre o ato médico em si, né? Não é o que está nos interessando agora. Porque até a liberdade profissional, a gente sabe disso, a liberdade profissional do médico é sagrada, né? E a gente, aqui no judiciário, a gente tem muita compreensão disso, porque nós temos também uma liberdade que é congênere, que é a liberdade de decidir também os processos de acordo com a nossa isenção técnica e o nosso entendimento, né? O sistema, inclusive, ele é estruturado a partir dessa liberdade, né? O judiciário só pode ser independente se existir essa liberdade no momento da decisão. E a gente tem a completa noção de que no serviço aí pericial, médico, os senhores também gozam de uma liberdade profissional que até é mais elevada, né? Porque tem a liberdade profissional própria do exercício da medicina, mas aqui ela é qualificada ainda pelos fatos dos senhores estar prestando serviço como auxiliares da justiça, né? Que por sua natureza deve ser imparcial e isenta. Então, eu quero só deixar claro que tudo que a gente está abordando aqui é mais sobre o modo de se realizar a perícia, né? Como é feita essa interação, reforçar esses valores do atendimento, no momento da perícia, para causar uma boa impressão ao jurisdicionado, para atendê-lo com respeito, né? Isso é natural, né? Esses condicionamentos, porque nós também, como juízes, temos esse condicionamento também. Nós temos a nossa liberdade profissional, mas ela é acompanhada, né, de constrangimentos também, que é saber que estamos sendo sempre controlados, né? A gente é controlado pelas partes, pelos advogados. A gente tem um autocontrole pelo fato das nossas decisões terem que ser motivadas, né? Não posso decidir conforme eu queira, por arbítrio, né? Eu tenho que justificar e fundamentar. E eu sei também que eu sou controlado pelo tribunal, se houver recurso, né? Então, assim é também o ato médico, né? Pericial, né? Os doutores têm a liberdade de convicção, de acordo com a arte da medicina, com a técnica que os senhores já dominam, mas também tem, por exemplo, a necessidade de fundamentar, de expor os motivos da conclusão pericial. E também tem todo um procedimento legal que deve ser observado no momento da perícia, né? O rigor técnico para a gente garantir também o direito das partes, porque afinal aquilo ali faz parte de um procedimento e tem uma disciplina legal. Então, voltando aqui para os valores da Justiça Federal, né? Como a gente traduz esses valores para o ato pericial, né? Ele trouxe até um trecho desse livro, né? Que escrito por médicos, para médicos, né, sobre a perícia médica, que traz justamente pode ser entendido como uma tradução desses valores, que é o perito deve agir com imparcialidade, isenção, independência, ter urbanidade, discrição, ter disciplina operacional, respeitando com rigor os prazos e as formalidades próprias, né, da profissão, ter senso de justiça e atuar com a ética profissional. É, E se a gente for buscar lá na própria estrutura do processo, né, que é o processo judicial, como ele se estrutura, né,
gente vai ver lá que o perito, né, é considerado um auxiliar da justiça, será sujeito, né, a avaliações periódicas, considerando sua formação, atualização do conhecimento e sua experiência. E eu quero enfatizar nesse ponto justamente o fato do perito ser um auxiliar da justiça, né? Então, o perito não pode nunca perder de vista no, no seu, na sua interação com as partes, no exame pericial, que suas palavras e seus comportamentos têm um grande peso para o jurisdicional, né? Reflete na respeitabilidade e no crédito que a população atendida lá tem sobre o serviço judicial. E, nesse momento, né, quase que o perito está representando a Justiça Federal perante o cidadão, né? Nesse momento que é de tanta importância probatória. Se o perito, dando um exemplo aqui, fala sobre temas que não são objeto da perícia, se o perito se torna conselheiro do periciando, dá palpite sobre o caso, né? Se, enfim, dá sua opinião sobre tratamento médico, sobre postura médica a ser realizada no tratamento, especialmente para aqueles nossos usuários mais humildes, é como se aquela opinião, orientação tivesse sido dada pelo próprio juiz ou pela justiça, né? Então é por isso que a gente deve ter muito cuidado nesse momento de como se dá essa interação. A gente deve sempre pensar que a dinâmica que acontece, né, na maioria dos nossos processos, que são de natureza previdenciária, né? Geralmente são pessoas mais humildes, né, segurados lá do INSS, que já passaram por uma perícia médica lá no INSS, por um médico também, né, servidor público federal, possivelmente por razões, muitas vezes, imaginadas ou às vezes reais, ele acredita que ele foi injustiçado por aquele médico, né? Já que seu benefício acabou sendo negado e ele está aqui na justiça. Então, assim, a nossa tarefa diária do médico, e eu sei que os doutores têm a plena consciência disso, é dar uma solução a esse paradoxo, né? É conseguir que o paciente, o usuário, o jurisdicionado, depois de passar aqui pela perícia judicial, independente do resultado positivo ou negativo do laudo, que ele saia daqui com a convicção de que ele foi bem atendido, né, que ele foi atendido com educação, que ele foi acolhido com empatia, que ele teve seu caso levado a sério, né, ainda que o resultado seja desfavorável, né. Isso é uma tarefa até que é compartilhada pelos médicos, mas é compartilhada também por nós juízes. Então, por isso até que eu tenho a liberdade de falar isso com os doutores, porque isso também é um dilema nosso, né? Nós também lidamos com os direitos das pessoas em audiências também, por vezes tensas, né? Também com perfis de partes, às vezes mais colaborativos, às vezes não colaborativos, às vezes em um ambiente mais conflituoso ou um ambiente mais ameno. Às vezes temos que tomar decisões duras, né, até sobre liberdade das partes na audiência, mas a todo momento tem que ser um objetivo, jamais renunciado, atender bem, que a pessoa saia ali com um conceito bom da justiça, que ela, ainda que tenha perdido o processo, tenha sido condenada, que ela foi ouvida, que ela teve seu direito respeitado, que os ritos foram seguidos, né? Que ela não foi desrespeitada, não foi humilhada, não foi ofendida na sua dignidade. É isso que a gente sempre tem que ter consciência na nossa missão. E caminhando aqui também, de onde a gente pode extrair esses valores que vão nortear aí a nossa atividade, né? É, a gente pode mencionar que, apesar com o vetor normativo, né? Por exemplo, uma preocupação legal da Lei de Servidores Públicos, né, é que os servidores, né, exerçam seu cargo com zelo, com urbanidade, né, com presteza,
que o público seja respeitado, né, com a sua idade, pontualidade. E a gente sabe que, claro, os peritos, os doutores, não são servidores públicos, né, mas exercem uma função pública, né? Apesar de não serem os destinatários dessa lei, nada impede que ela sirva também como norte para a nossa atividade pericial. A gente também, e aqui, peço até desculpas por ter que citar o Código de Ética Médica, sei que os doutores conhecem ele de cor e salteado, mas eu trago apenas como reforço argumentativo e mais como uma repetição do que os doutores já sabem, né? São vetores também que a gente pode sempre observar e sempre zelar pela sua aplicação, né? O Código de Ética, né? O tratamento com civilidade, com consideração à dignidade dos pacientes, sem qualquer discriminação. E aqui uma norma importantíssima também, né? Até para resguardo dos médicos, né? Quando estiverem funcionando como peritos, né? Resguardar as manifestações, ou seja, a conclusão do laudo, ele não precisa ser compartilhada no momento da perícia, né? Reservar essa conclusão para o laudo, que vai ser disponibilizado depois no processo. Isso é uma garantia enorme, né? Até pelos doutores, para a sua segurança e para a sua tranquilidade, né? Então, isso também colabora também com o bom andamento do serviço, o bom resultado, né? Atuar com isenção, claro, sem ultrapassar os limites das suas atribuições, né? Ou da sua competência. E aqui também normas processuais que também estão na nossa portaria da Central de Perícias, né? Que é aquela máxima de que o perito, né, ao fazer o exame, no diálogo com o paciente, o seu acompanhante ou advogado, né, se reservar a se manifestar e emitir opiniões somente sobre o objeto da perícia, né, somente sobre aquele objeto tratado, né, não deixar de fazer comentários do que não está no processo, né, temas que não estão sendo discutidos na causa, mais uma vez, puxando aquilo que a gente mencionou, né? Toda opinião ali emitida carrega um grande peso, né? É como se fosse uma manifestação oficial, porque afinal os doutores naquela condição estão como auxiliares da justiça e dos juízes, né? Então, por isso a gente deve ser reserva. É uma preocupação também que a gente tem muito na audiência. É, e eu estou citando e mencionando essas normas. Eu acho que os senhores têm a noção, claro que já têm, mas reforçar a importância delas para o nosso trabalho, inclusive para a tranquilidade do desempenho do ofício dos senhores também, para a gente evitar, né, situações de conflituosidade e animosidade, né? Sabemos que, infelizmente, podem ser uma rotina, né, da perícia, até como é, às vezes, uma possibilidade também na audiência. E nessas situações de conflito, né, a gente sabe que, felizmente, um ambiente pericial pode se dar sob um clima de maior tensão ou animosidade, dependendo aí do perfil da parte, ou do advogado, ou até do acompanhante, né? É, isso é importante, a gente ter sempre presente esse, esse catálogo normativo, né? Porque é ele que nos dá a segurança de como exercer com tranquilidade a nossa tarefa e como exercer também o controle do ambiente da perícia e do exame, né? E aí entra também as características da inteligência emocional, que os doutores também estão muito acostumados, né? Até pela profissão também, isso é necessário não só no exame pericial, mas imagino também que nos atendimentos em consultório e no exercício profissional do dia a dia dos senhores. Eu só gostaria de pontuar que essa autoridade, que é indiscutível do perito no momento do trabalho pericial, porque quem exerce a função pública ali, então é dele mesmo a direção dos trabalhos, do início, do meio, do fim da perícia.
ela sempre tem que ser exercida com temperança, com equilíbrio, né? Com inteligência emocional, sem resvalar em ignorância, né? Sem resvalar em falta de educação, sem resvalar em rispidez, sem resvalar em humilhação, né? E isso eu tenho liberdade de falar também, porque é um ensinamento que nós, como juízes, também praticamos e devemos ter sempre em mente e reforçar no dia a dia, né? Tentar exercer com empatia, né, as nossas funções, o equilíbrio. E a observância do rigor técnico ali é o nosso maior escudo, né? Nossa maior armadura contra críticas, contra agressividade, contra interferência indevida na nossa isenção, é a nossa observância do rigor técnico, né? Observância das normas, dessas que eu estou reforçando, e durante, antes e depois do exame, né? E aqui eu trouxe também no, no slide aí, não vou ler, então os senhores estão vendo aí, mas são trechos também daquele material que foi composto também por médicos, né? E reforçando isso, né? Que a autoridade deve ser exercida conforme esses predicados, né? Evitando a intimidação, a arrogância, né? Quando é necessário fazer o controle do ambiente, né? Isso é feito de uma forma comedida e sempre demonstrando ali ter um controle maior. Eu tenho muito para mim, por exemplo, que é uma lição que eu carrego comigo também para as audiências, né? É a noção de que se eu tenho que me exacerbar na audiência, né? Se eu tenho que gritar, se eu tenho que aumentar o tom de voz, é porque eu já perdi o controle da audiência, né? Já perdi a minha autoridade ali. Então, eu preciso começar a pensar o que que acarretou aquela situação e começar a trabalhar para ela não acontecer. Imagino que os doutores também têm essa preocupação no dia a dia, né? É, e aí também entra também na nossa atividade, aí entrando naquela questão de sempre buscar o respeito, né, com o paciente, com o jurisdicionado, independente de como está o caminhar da perícia, né, se a avaliação vai ser negativa ou positiva, uma das melhores maneiras, né, de a gente criar essa ligação positiva com o nosso usuário, que é, na sua maioria, né, formado por pessoas vulneráveis, né, mais simples, humildes, né, de baixa instrução, começar explicando, né, o que que nós vamos fazer, né, por que que eles estão ali, qual é o sentido daquele ato, né, fazer o passo a passo com ele, para ele se sentir não um objeto da perícia, né, sentir um sujeito, né, sentir na sua dignidade ali respeitada, né. Eu sempre começo minhas audiências me apresentando, dizendo quem eu sou, meu nome, que eu sou juiz, que a audiência tem a finalidade X e Y, que a audiência vai funcionar da seguinte maneira, vai fazer pergunta, quem faz primeiro, quem faz por último, porque aí ele se sente que ele ali não é um objeto, né? Que ele realmente é uma das partes de maior importância naquele ato. E eu penso que deve ser assim também na perícia. Não sei se os doutores concordam comigo. Fazendo isso, a gente até desarma aqueles, né, que já vêm, às vezes, inspirados, às vezes, por advogados, né? Que às vezes já instruem as partes a ter certos comportamentos perante o perito ou perante o juiz. Fazendo isso, a gente já desarma boa parte das pessoas que vêm com esse perfil mais combativo, né? É, e aqui, novamente, aquela máxima, né, de se ater, né, evitar comentários, tentar ser o mais técnico possível, né, ser parcimonioso com as manifestações, mantendo manter o ambiente aí protegido. E claro que naquelas situações
de perda de controle, né, de agressividade, aí, de resistência máxima, né, os doutores sempre têm autoridade de encerrar a perícia, né? Isso é uma grande arma também que os doutores têm, né? Bom, se o comportamento do senhor, por exemplo, continuar dessa maneira, a perícia vai ficar inviabilizada, vão encerrar a perícia e comunicar ao juiz, né? A gente tem todo, então vejo que a gente tem todo esse arsenal à nossa disposição, que garante a nossa autoridade, sem precisar humilhar ninguém, ofender ninguém, né? Sem exercer nossa autoridade de forma arrogante. Também aqui também algumas considerações. Esse slide depois eu vou pedir para o pessoal mandar para quem tiver interesse. É, aqui também é mais ou menos uma citação nessa linha mesmo. E aqui algumas cautelas também que a gente gostaria de, de aproveitar o ensejo, passar aos doutores, também para melhoria do trabalho pericial e também para resguardo dos senhores também. A primeira coisa é relembrá-los, né, de observar, né, sempre, ainda que não perguntado, né, mas a gente deve até incluir nos laudos, se possível lá no EPROC, não sei se já tem esse quesito, que é sobre aquelas situações, né, de conflito de interesse ou de impedimento ou suspeição, né. Os doutores já conhecem isso, mas só para reforçar, né, para a gente manter isso vivo na nossa memória, no nosso dia a dia, é, aquelas situações de impedimento, suspeição ou conflito de interesse serem voluntariamente, né, manifestadas para os juízes dentro do processo, que impeçam, né, o perito de funcionar. Depois eu vou trazer as hipóteses ali, mas são basicamente, né, aquelas hipóteses de envolvem parentes, né, ou então ser sócio, né, periciado ali é sócio, ou então o médico assistente, né, que está subsidiando ali os documentos médicos do periciando, né? O médico assistente é sócio de uma clínica do perito, porventura, né? Ou então é parente, médico parente, ou então tem uma situação de amizade íntima, né? Do médico assistente, de uma das partes com o perito, todas essas situações que elas são trazidas na lei como exemplos, né? Mas há sempre uma uma cláusula geral, né, que é basicamente qualquer situação que possa envolver conflito de interesse, né, deve ser sempre manifestada, né, evitando que o perito aí funcione numa situação de impedimento ou suspeição, que vai acarretar inevitavelmente a nulidade da prova, né. E um ponto também que eu queria enfatizar, né, na medida do possível para os doutores, né, assim como nós, juízes, né, temos que ter o cuidado de ir para uma audiência preparados, né, com o caso previamente estudado, à medida do possível. Eu sei que todos aqui somos pessoas muito atarefadas, as atividades dos colegas doutores aqui na unidade não são as únicas, né, trabalham em outras frentes, às vezes fazendo perícias também em outras unidades, ou então atendendo consultório, trabalhando em clínica. Sei que nosso dia a dia é sempre atarefado, mas na medida do possível é muito importante que os doutores colaborem estudando previamente, né, previamente a perícia e o processo, porque é através do estudo do processo que a gente vai se preparar e identificar essas situações que eu falei de impedimento ou de suspeição ou de conflito de interesse, né? Também evita, por exemplo, né, devolução indevida do laudo, em casos que, por exemplo, às vezes acontecem, o perito devolve o laudo indicando a ausência da parte, mas porque não se atentou, às vezes, se estudasse previamente, teria se observado que há uma perícia indireta, né, que, na verdade, é uma perícia que vai ser feita apenas com documento e com entrevista do acompanhante, se ele estiver presente, porque uma parte, por exemplo, faleceu, ou então está
disponível para comparecer no fórum aqui para o exame. Aqui, como eu falei, basicamente as hipóteses, né, de impedimentos, suspeição, mas a linha comum aqui é a situação de conflito de interesse, né? E ali a cláusula geral que eu mencionei, bom, está interessado em julgamento em favor de qualquer das partes. E aqui já encaminhando mais para o final, para não cansar os doutores também, não tomar muito tempo, reforçar algumas práticas que a gente entende como contribuiriam para o melhor funcionamento da central. Isso que eu já mencionei, de preparar previamente a perícia, né? Na medida do possível, fazer até o download do processo, porque já aconteceu casos, né? Chegar aqui o médico e, infelizmente, o sistema está indisponível, né? Isso acontece, é uma contingência que a gente, infelizmente, não pode estar 100% preparado. Se fizer o estudo prévio ou até o download do processo, isso já não gera tanto impacto, né? Também, só a guisa de conclusão também, reforçar essa questão da urbanidade, da empatia, né? E também a questão da atenção aí aos prazos e tentar ao máximo não causar morosidade processual, né? Uma questão que nós também tivemos o cuidado, né, até por uma iniciativa dos doutores, né, foi diminuir o retorno aí de laudos para resposta de quesitos complementares, né? Eu acredito que já teve um impacto positivo no trabalho de vocês, e também observar essa via de mão dupla, né? Tentar também evitar que o processo, depois que o laudo retorne dos doutores, precisa de outra prova, ou então de marcar uma audiência, porque a perícia não conseguiu responder tudo, às vezes algum quesito, né, que estava lá no processo deixou de ser respondido, ou então algum quesito que era importante foi respondido apenas com sim ou não, sem fundamentar, e aquilo invariavelmente é objeto de impugnação das partes. Então, sempre que o perito sempre deve ter a noção de que quando ele responde sim ou não, ele cria uma dificuldade enorme para o perito, porque invariavelmente, para o juiz, porque invariavelmente as partes vão impugnar aquilo, e ainda que a gente conclua que não precise retornar ao perito para esclarecimento, é um risco enorme para o processo ser anulado depois pelo tribunal por conta de deficiência da prova. Então, pedir muita atenção, por mais que a gente saiba que muitos quesitos ali são redundantes, né, às vezes são repetidos, mas ter essa atenção de tentar respondê-los todos e com uma resposta, né, com a fundamentação mais completa possível. Fazendo isso já contribui enormemente com a celeridade do processo e com o nosso serviço. E, finalmente, assim, me colocar sempre à disposição, pessoalmente também, e através da central, reforçar que qualquer dificuldade dos peritos, tanto do dia a dia, devem ser levadas diretamente para a central, sem demora, para a gente conseguir atacar e contribuir com o trabalho dos doutores. Porque a nossa intenção aqui dessa reunião é fazer um alinhamento, né, desses valores, mas também dar todo o suporte para os doutores, porque o serviço que os senhores prestam para a gente é um serviço muito valioso, né? Contribui enormemente com a prestação jurisdicional, né? Sem a colaboração dos senhores, a gente não conseguiria dar vazão à quantidade de processos que temos, né? O trabalho tem sido muito bem feito, né? A qualidade dos laudos a gente vê a cada dia tem melhorado muito, e por isso que os doutores estão aqui conosco. E a gente quer também dar todo o respaldo para o trabalho dos senhores, para que os senhores trabalhem com qualidade, tenham a liberdade e a isenção necessária para o desempenho do seu trabalho com todo o suporte possível. É isso, doutores. Basicamente, são essas as ponderações que eu queria fazer.
como falei, só mais de alinhamento, né? Aqui é só uma questão da gente buscar enfatizar esses valores, né? Não tem aqui nenhuma crítica ao trabalho dos doutores, pelo contrário, né? O trabalho vem sendo desenvolvido de forma muito produtiva, né? E a gente só precisa sempre ter esse cuidado de fazer essas reuniões, às vezes periódicas, para a gente ter certeza que estamos todos caminhando juntos com as mesmas, com os mesmos princípios, objetivos, finalidades e valores. É isso, eu agradeço imensamente a presença de todos. E agora, David, se quiser até parar a gravação, a gente pode abrir, se alguém quiser falar alguma coisa,